transformação bem legal que eu queria mostrar para vocês. Esse mudou Qual é o nome dramaticamente. É o Gorgonoid. Ele é um influenciador Tá digital. aí, ó. Olha isso, Caralho. Ele tava assim em janeiro e ele estava assim, eu acho que esse aqui deve ser maio. Ainda Você não é tinha atual, bastante atual ele lá, tá hein? melhor ainda. Agora ele tá melhor ainda. Em junho agora ele tá bem Tá melhor. melhor ainda agora. Essa é a evolução do Gorgonoid. Apenas mudando totalmente o mindset dele, a estrutura de dieta e o treino. Ah, né? Quanto que ele treina por dia, assim? Uma hora? Ele faz 1 hora de cardio e 1 hora e 15 de treino. Geralmente treina 4 dias e descansa 1. Um dia ele fica off. Entendi. Essa é a evolução. A cardio vem antes ou vem depois do treino? Vem depois, né? Ele A acorda de manhã, faz cardio em jejum, Hum. aí ele faz as suas alimentações e durante o dia ele realiza o treino dele. Cardio em jejum? Isso é bom? Ó, cardio em jejum ou alimentado faz pouca diferença, mas o que é o legal do cardio em jejum? Porque você acorda pela manhã, lava o rosto, escova os dentes e começa. Se você toma café da manhã, você já fica um pouco mais letárgico, aí já senta um pouquinho mais no sofá. Quando você vê, já deu o tempo, você tem que ir trabalhar. Então você acordar pela manhã, tomar a atitude de realizar uma atividade física, é a garantia de que você não procrastinou. Mentalmente é uma barreira. É. Por exemplo, eu tenho o hábito de realizar treino em jejum. Não necessariamente cardio, mas eu tenho o hábito de realizar treino em jejum. Pelo menos umas 4, 5 vezes na semana eu faço isso. Não dói seu estômago? Não. Por quê? Porque o estado de jejum é um estado onde o seu corpo se sente muito bem, porque você tem um equilíbrio hormonal muito melhor. Porque na hora que você começa a processar e digerir alimentos, o seu corpo foca naquilo. E aí você já tem o seu organismo e o seu metabolismo já concentrado nessa ação. Então em jejum você geralmente está mais disposto. Em jejum você geralmente se sente mais leve, se sente melhor. É uma questão de hábito. Você acorda pela manhã e morre de fome, com o tempo você acostuma o seu corpo a ficar 2, 1h30, até 3 horas sem comer. Existem pessoas que praticam o que nós chamamos de jejum intermitente. Existem pessoas que ficam 12, 14, 16 horas sem comer. Caralho. Porque elas entendem que nesse período, tomando bastante água, é como se você estivesse, entre aspas, lavando o seu sistema gastrointestinal. Ação Permitindo regulatória. que ele se limpe. Uma ação regulatória, controlando os seus hormônios, controlando toda a sua flora intestinal novamente. Vocês já fizeram isso? Eu jejum intermitente não, mas pensa comigo, se você vivesse numa época primitiva, quantas vezes você se alimentaria por dia? Uma, duas, se se alimentasse. Até Entendeu? a morte, né? Até a morte, assim. Então, o nosso organismo ele é preparado, sim, para passar grandes tempos de jejum. Nós que, com as características da nossa alimentação, readaptamos o nosso físico para uma condição onde, se você ficar sem se alimentar, você tem gastrite, ou tem fraqueza, hipoglicemia. Então, isso é devido a uma alimentação que, se você for espaçando conforme o tempo, você consegue chegar nessa situação de comer 1 ou 2 vezes por dia. Mas entenda, quando você for começa 1 ou 2 vezes por dia, você realmente vai comer muito. Porque você tem espaço para isso e tem apetite para isso e sabe que só aquele momento que você tem para se alimentar. Então você realmente enche o tanque, tem tempo para que ele seja totalmente consumido, você entre na reserva e queime aquela energia que você tem de reserva como fonte primária, e quando você se alimenta novamente, o corpo começa esse processo novamente. Então isso é muito comum a ser praticado não só dentro da nossa área, pessoas que buscam qualidade de vida ou mesmo emagrecimento. Para fator crescimento mesmo, para quem busca crescer, eu não indico tanto o jejum, não. Verdade. Entendi. O jejum é muito bom para aquela pessoa que é meio desorganizada, sabe? Isso. O cara mais metódico, mais sistemático, ele fraciona as refeições dele durante o dia porque ele é um cara mais organizado. Aí você é um cara mais desorganizado. O que você faz? Pô, eu não gosto de carregar comida. Não gosto de carregar comida. Ok? Então você pode fazer o jejum e estipular um horário que você pode comer, aquele horário que você está dentro de casa. O que você tem é uma quantidade de calorias ao dia para comer. Se você vai dividir elas em 3, 4, 5 refeições, o importante é que você tenha uma quantidade de calorias a consumir. E dessas calorias você precisa ter carboidratos, proteínas e gorduras. Boas. De preferência.
Ó, o Popó tá assistindo aqui, mandou. Nó. Quem é o Popó? Popó. Mentira. Caralho, Sério? Esse é um cara que se ele for contar meu passado, eu tô morto, velho. Popó, Grande você já Popó, ainda aprontou bem que você é demais meu com o amigo. Renato, hein? Mano, eu, Popó e o Luizinho. Ê, meu querido. Então, ele tá falando aqui, caralho, perdi 17 quilos pra lutar. Esses caras aí. Tu normalmente tu pesa quanto? Não, peraí. Não é o Popó, Então não é o que- Popó que a gente tá Não, pensando. não, é o Popó Freitas. Popó, ó, nosso Popó, então. Popó, Grande Celino? Popó. É. Nossa senhora, uma lenda, hein? Nossa, Celino, um lenda. abraço. Um abraço. Eu agora comecei a dieta com 124 quilos. Agora eu já estou com 113, ainda falta 4, 5. Mas no que diz respeito a perder peso, a sacrifício para perder peso, o UFC, É diferente o o UFC não, processo. o MMA, ele está muito mais agressivo do que o fisiculturismo. Porque o fisiculturismo, ele precisa segurar a massa muscular. Então o verdade. Júlio, por exemplo, ele pode comer pouco, mas ele tem que comer. Porque se ele não comer, ele vai perder massa muscular e o fisiculturista, o campeão, ele é um conjunto entre harmonia, a beleza do físico, volume, quantidade de massa muscular e definição, condicionamento físico. Se ele perder um desses pilares, ele provavelmente vai perder o campeonato. O lutador não, ele tem um peso a bater. Eu, por exemplo, o Lucas Mineiro, que é um lutador, amigão meu, eu vi o Lucas Mineiro durante 15 dias comer 200 gramas de frango com alface. Cara, 200 gramas de frango para um cara que treina 5 horas por dia, Não é nada. não é nada. 200 gramas tá em uma refeição do Júlio. O Júlio faz 5 dessas, fora a quantidade de carboidrato que ele ingere. Então, o sacrifício que um atleta de MMA faz, às vezes para bater peso, é um sacrifício que em alguns momentos a gente sabe que ele ia para o hospital depois que batia peso. Sim. Né? Batia peso, ia para o hospital, Não é tomava sadio. soro, Não é sadio. se reidratava no processo tão drástico que ele estava e aí voltava. O atleta de fisiculturismo não pode fazer isso, Não. senão ele perde shape. Exato. É um pouco diferente. Por quê? Porque quando o atleta da luta, ele restringe muito a alimentação dele, ele perde performance nos treinos. E isso afeta diretamente o emocional dele. Então ele precisa treinar bem para se sentir bem, para chegar autoconfiante na luta. Então o que ele faz? Ele se preserva ao máximo e quando está aproximando a competição, ele faz uma dieta dramaticamente dura, onde ele restringe totalmente a alimentação e perde performance, mas é num curto período. E aí ele consegue bater o peso e posterior a essa batida de peso ele começa a fazer uma reposição muito grande de energia. Tem atleta que consegue ganhar 10 quilos nessa reposição. Em 2, 3 dias. Em um dia, praticamente, 24 horas. Você pega um atleta, por exemplo, às vezes o cara tem 15 quilos para perder em 15 dias. Exato. Tem que perder 1 quilo por dia. E eles perdem. Caralho. Isso é E loucura. já tem um BF baixo, já tem um índice de gordura corporal baixo. Tem luta que aquela Cris Cyborg faz que ela não tá conseguindo pesar, cara. Ela vai pesar o pessoal levando ela carregada. De tanta sauna que ela fez, de tanto forçar, severa desidratação, né? E aí você vai ganhando viscosidade no sangue, né? Seu sangue vai ficando cada vez mais grosso. Por quê? Porque ele vai perdendo fluido, ele vai perdendo líquido. Então, aquele sangue grosso faz com que seu coração tenha que bater com muito mais força para manter o bombeamento. Isso pode gerar uma falência do coração. É um problema que já aconteceu algumas vezes no MMA, justamente por eles forçarem demais o processo dietético e desidratação para conseguirem bater o peso. Performance versus saúde, né? Novamente. Lembrando que um atleta de UFC, um atleta de MMA, não chega no percentual de gordura de um fisiculturista, tá? Se chegar, Ele perde muita performance. água. Se chegar, ele perde performance. Você não vai ver um lutador de MMA na trinca que chega um atleta de fisiculturismo. Chega máximo 7, 8%. Um atleta de fisiculturismo no palco chega aí nos seus incríveis 4%, cara. Menos que isso, morre, né? Morre. Você não zera percentual de gordura no Não, seu é corpo. impossível. Se você zerar percentual de gordura no seu corpo, você morre, porque a gordura ela é essencial para o seu corpo. Muitos hormônios são produzidos no seu corpo através de moléculas de gordura. A gordura ela é uma membrana celular em células importantíssimas do seu corpo, como o cérebro, por exemplo. Então, se você zerar a gordura, você pode morrer.
Quem que foi o que chegou a menor índice corporal de gordura? Tem Andreas Musler, Julião. É que a gente tem, assim, tem alguns atletas que são formidáveis nessa questão condicionamento. Mas o que mais chamou a atenção é um atleta que praticamente cometeu suicídio. Ele Mostra é um pra eles, kamikaze. o Andreas Musler. Era um cara que ficou famoso pelo uso muito constante e grande de anabolizantes, de esteroides. Entendi. E a Diurético também, né? isso foi a causa da morte dele, Ah, entendeu? caralho. Uma associação de várias drogas Bad vibes. que resultaram a óbito dele. E ele conseguia atingir um índice de Vou mostrar massa. aqui, eu pedi Você pra vai mostrar ver. na tela pra você É ver. um nível de definição assim assustador. Ele é o cara mais definido da história? Um dos mais. Era um dos mais. Era a fama alguns. dele. Ele adorava isso. A gente sabia que ele era o mais seco. Entendi. Ele não era o maior, mas a pira dele era ser o mais seco. Entendi. Era a arma dele, né? Do tipo, eu nunca vou ser o maior. Ele sabia disso. Ele não tinha genética pra ser o maior. Então eu vou ser o mais seco. Pode crer. Aí, Caralho. olha a foto. Olha o tanto de fibra. Caralho, dá pra Essa ver. foto ficou incrível. Caralho. Essa foto aqui que tu sacou. Aquilo é Nossa. Essa daqui ficou absurda, né? Essa aí. Olha Essa isso. sim, dá pra ver todas as fibras musculares isso. dele. Parece que ele tá sem pele. É. Que loucura isso. Ele ganhou muitas coisas? Ele Não. chegou a